Nós vamos observar o versículo de número 5, 12 e do 15 ao 19, livro de Abacuque, diz assim a palavra do Senhor: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Versículo 12: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Versículo 15: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Palavra do nosso Senhor. Meus queridos, meus amigos, meus irmãos, inicialmente eu quero dizer que o profeta Abacuque era um homem muito sofrido, enfrentou muitas tribulações nos seus dias, especialmente no seu ministério. Ele tinha algumas angústias na vida, e aqui eu quero citar de forma breve pelo menos duas angústias que assolavam, que perturbavam a vida do profeta de Deus. A primeira angústia de Abacuque era por causa do estado espiritual do seu povo. Abacuque estava incomodado por conta da situação espiritual do povo de Deus. Abacuque olhava para os arredores, ele contemplava o povo e o que ele via era injustiça, o que ele conseguia enxergar era só violência, iniquidade e opressão. O profeta, então, quando contempla toda aquela situação, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Toda essa falta de justiça que deixava os perversos bem à vontade e que, por outro lado, deixava os justos num sufoco muito grande, era uma das grandes angústias do profeta Abacuque. Isso trazia desassossego para a sua alma, isso incomodava o servo do Senhor. Ele ficou confuso, ele não entendia como tanta falta de justiça, que só fazia os justos sofrerem, era possível no meio do povo de Deus. Ele estava de fato perturbado, ele não conseguia entender como o povo de Deus estava imerso, mergulhado naquela crise terrível, naquela situação perturbadora. E no capítulo 1, versículo 2, ele abre o seu coração, ele olha para o Senhor e grita: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência
e não salvarás. Será que Deus, meus queridos, olhando para tudo isso, eu pergunto, será que Deus está indiferente? Será que Deus está apático diante de toda essa injustiça, diante de toda essa opressão? E olhando para nós, perguntamos, será que Deus está indiferente diante da crise, diante dos problemas de saúde que nós estamos enfrentando? Será que Deus não está vendo? Será que o Senhor não está contemplando tantas doenças, mortes, lutos? Fica essa pergunta para a nossa avaliação. A segunda angústia do profeta era fruto da certeza de que Deus iria castigar o povo. O Senhor Deus revelou algo extraordinário ao profeta. Isso mexeu com aquele servo do Senhor. No capítulo 1, versículo 6, está escrito, veja o que Deus fala para o profeta, como se não bastasse aquela angústia, aquela aflição. Olha o que Deus fala no capítulo 1, versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Em outras palavras, Deus está conversando com o profeta Abacuque, dizendo, meu filho, meu servo, vou suscitar os caldeus. Eles são uma nação violenta. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles vêm, eles vão tratar com o povo. Meus irmãos, meus amigos, desta maneira Deus falou ao profeta Abacuque, eu vou enviar o povo dos caldeus, eu vou trazer os caldeus, mais conhecidos como os babilônios. Eu vou trazer para eles julgarem o meu povo. Os babilônios vão tomar posse do país do meu povo. Pastor, mas qual era a intenção? Qual a intenção que Deus tinha com isso? Qual era o objetivo de Deus? Meus irmãos e meus amigos, Deus queria dar uma lição dura aos corruptos e aos perversos. A intenção de Deus era destruir os ímpios que estavam cercando e oprimindo os justos. Todavia, ao receber esta palavra de Deus, ao receber este anúncio sobre o castigo de Deus, Abacuque ficou mais angustiado ainda. Para o profeta, essa cura era pior que a doença. Esta solução era pior que o problema. Se os babilônios, que não tinham piedade com ninguém, viessem, a situação do povo de Deus ficaria pior. Eu creio, meus queridos, que é muito difícil entendermos as angústias do profeta Abacuque. Podemos até ter experiências semelhantes, pois assim é a vida, e você sabe disso. Como profeta, nós também presenciamos injustiças, aflições,
há corrupção, violência e opressão. Há uma crise instalada, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Às vezes os filhos de Deus não enxergam mais solução. Às vezes os filhos de Deus não veem mais uma saída. O que prevalece é desorganização, é corrupção, é violência, é o medo, é o luto. Desta forma, meus queridos, sofreu o profeta Abacuque. Ele viu as imoralidades, ele viu os desregramentos do povo, e sabia que Deus enviaria uma nação violenta para julgar esse povo. Desta forma, o profeta ficou muito abatido, sem saída, humilhado, envergonhado. Eu pergunto, o que ele ainda poderia fazer? Ele não podia fazer mais nada, meus queridos, a não ser orar a Deus. Todos os caminhos ficaram bloqueados, meus irmãos. Mas o caminho para Deus está aberto. Eu não sei o que tem trazido desânimo para você. Eu não sei o que tem afligido a sua alma. Mas eu quero lhe dizer que ainda que todos os caminhos fiquem bloqueados, o caminho para Deus ainda está aberto. Assim Abacuque orou ao Senhor. Ele depositou suas angústias, suas queixas diante de Deus. Ele disse na sua oração: Senhor, eu não entendo como o Senhor pode admitir tanto sofrimento. Eu não entendo. Eu não entendo como o Senhor pode ser tão duro. O Senhor é Deus eterno. O Senhor é o Todo-Poderoso. Realmente eu não entendo. Então, meus irmãos, depois de ter orado muito, Abacuque disse consigo mesmo. Ele conversa com a sua alma. E está aqui no capítulo 2, versículo 1, suas palavras: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Observe que a partir do capítulo 2, versículo 2, o Senhor responde ao seu servo. O Deus eterno, todo-poderoso, disse a Abacuque, capítulo 2, versículo 4: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E ainda no capítulo 2, versículo 5, Deus continua dizendo ao profeta: o arrogante não permanecerá. Pergunto, o que realmente Deus está querendo dizer com estas palavras? Meus amigos, meus irmãos, Deus está dizendo que os perversos, os arrogantes, os insubordinados serão julgados. Desta maneira,
Deus também prometeu julgar os babilônios, até mesmo eles, que seriam instrumentos de Deus para tratar, para disciplinar o povo, eles seriam julgados. É verdade. Os babilônios receberam a tarefa, a missão de castigar o povo de Deus, mas eles próprios receberiam o castigo merecido também. Isso porque toda a terra tem que se calar diante de Deus, o Deus soberano, o governador de todas as coisas, e mais, Deus salva os humildes que confiam nele. De fato, Deus deu uma promessa no capítulo 2, versículo 4. Qual é a promessa? O justo viverá pela sua fé. Irmãos, esta promessa de Deus, como todas as outras promessas dele, são seguras, verdadeiras, fiéis, porque brotam, nascem de um Deus que é fiel. Por isso existe uma coisa que jamais devemos deixar de fazer. Jamais devemos deixar de confiar humildemente nas promessas de Deus. Ainda que em tempos de crises, ainda que diante de uma pandemia como esta que o mundo vive, ainda que tomados pelo medo por conta do coronavírus, jamais devemos deixar de confiar humildemente nas promessas de Deus. O contexto de Abacuque era outro, mas era um contexto de sofrimento, e foi exatamente isso que ele fez. Ele confiou nas promessas de Deus. Ele reconheceu que a disciplina faz parte do plano de Deus para corrigir o seu povo, e eu não tenho dúvidas de que de tempo em tempo Deus se manifesta, Deus executa juízo sobre toda a terra, por conta dos pecados, por conta da corrupção, por conta da imoralidade, por conta do desprezo, a negligência do homem para com ele. O que está acontecendo agora, pastor, é o dedo de Deus. Deus está irado contra esta nação pecaminosa. É o dedo de Deus. O profeta reconheceu que a disciplina faz parte do plano de Deus para castigar o povo. Portanto, os rebeldes, os obstinados, os desviados, os traidores, os infiéis, enfim, os ímpios, ainda têm muito, mas muito sofrimento pela frente. É o princípio das dores. E assim disse o profeta, no capítulo 3, versículo 16. Em silêncio, olha como ele diz, depois que ele compreende tudo aquilo, ele diz: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. De fato, o profeta do Senhor estava angustiado, mas sabia que podia confiar em seu Deus. Irmãos, nós também corremos o risco de sofrer adversidades, contratempos semelhantes aos que Abacuque sofreu. Podemos ficar angustiados, afligidos pelos sofrimentos deste tempo presente. É possível estar na igreja e ainda assim ter uma vida sofrida, onde há falta de justiça, violência, opressão, imoralidade, desregramento e tantas outras coisas. A vida pode ser tão difícil para os servos de Deus,
a ponto de ficarmos abatidos e deprimidos. Podemos sofrer tanto pelas aflições que existem, ou pela falta de perspectivas do futuro, que às vezes corremos o risco de chegar e questionar a presença de Deus em nossas vidas. O sofrimento pode ser tão cruel, pode ser tão aumentado, ao ponto de questionarmos: onde está Deus? Podemos até entrar em desespero. Quando eu digo podemos, eu estou me referindo a correr o risco. Corremos o risco de até entrar em desespero quando só vemos doença, mortes, lutos, e quando não há mais esperança e nenhuma luz. Mas em meio a tudo isso, nós não devemos deixar de confiar em Deus. Nós temos as promessas do soberano. Deus nos prometeu a salvação. Ele disse: o justo viverá pela sua fé. Cristo nos prometeu vida eterna. Cristo nos prometeu uma pátria celestial, igreja. Esta promessa de Deus é segura, meus irmãos. Devemos sempre confiar nesta promessa de Deus, mesmo que a nossa vida aqui neste mundo seja difícil e sofrida. Confiemos nas promessas de Deus. Ele sabe o que está fazendo. É o dedo de Deus. Olhem só como era a situação de Abacuque. Ele sabia que os babilônios vinham para julgar o povo. Ele estava angustiado e sabia que iria ficar mais angustiado ainda. Mas uma coisa Abacuque tinha por certo, uma coisa ele sabia com certeza: em todas estas coisas sou mais que vencedor, pois ninguém desfará as promessas de Deus. Pode até faltar tudo na vida dos filhos de Deus. Pode haver aflições, angústias e sofrimentos variados. Todavia Deus cumprirá as suas promessas. Ele salvará os seus. Ele dará a glória, dará a vida eterna. Em Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esta é a verdadeira fé, meus irmãos e meus amigos. A verdadeira fé é a que confia nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que não haja nenhum sinal externo da sua presença, a verdadeira fé se manifesta. Mesmo que não há nenhum sinal externo da sua presença e nem do seu poder em nossas vidas, a verdadeira fé se manifesta. Esta é a verdadeira fé, a fé que confia em Deus, independente das circunstâncias da vida. Abacuque sabia que tinha muito sofrimento pela frente, como eu disse. O seu povo seria castigado duramente. Os babilônios viriam para acabar com tudo. Aquele povo cruel,
acabaria com os frutos da terra, não haveria mais frutos na videira, não haveria mais ovelhas no curral, não haveria mais paz e sim guerra, o sofrimento seria enorme, haveria desemprego, fome, miséria total, tudo estava ruim, iria ficar pior. As mesmas dificuldades e sofrimentos podem acometer também o povo de Deus, os filhos de Deus. Há muitos filhos de Deus que são açoitados pelos ímpios e vivem sofrendo cruelmente. Muitos sofrem por causa da corrupção de outros. Muitos vivem gemendo enquanto experimentam o que Abacuque experimentou. A justiça nunca se manifesta. Mesmo assim, meus irmãos, não devemos perder a esperança. Não devemos jamais parar de louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois Deus é aquele que nos sustenta em todos os momentos. Cristo é o nosso Salvador. Ele prometeu nos salvar e nos livrar de toda a miséria. Ele é o nosso Rei, confiemos nele. Ele virá para buscar a sua igreja, para destruir todos os seus inimigos. Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Cristo virá para dar vida aos justos. Os arrogantes não permanecerão, diz a palavra do Senhor. E eu quero concluir dizendo que, diante disso tudo, nossa postura deve ser a mesma do profeta de Deus quando disse as suas últimas palavras deste livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Repito, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nossos corações